Lucas 13, versículo 10. Todos acharam? Amém? Eu vou ler. Diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhes Jesus e disse: Hipócrita, e no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi, seu jumento, e não o leva a beber água? Não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido e Pai eterno, Tu sabes o que Tu quer trazer para a Tua igreja nessa noite. Essa palavra de libertação, essa palavra de transformação. Eu não posso nada, sou simplesmente uma serva Tua, Jesus. Eu te peço que Tu me use nessa noite para que a palavra seja traduzida para o Teu povo, individualizada da maneira que cada um possa entender. E que possa sair daqui nessa noite liberto, livre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que Tu sempre ouve a nossa oração. Amém? Você pode sentar. Essa história é bem conhecida. Nós estamos falando de uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Diz a Bíblia que ela não conseguia de modo algum endireitar-se. Quem escreveu esse livro de Lucas foi Lucas. Oh. E Lucas era o quê, gente? Médico. Então, se Lucas, que era médico, que escreveu, diz, e de modo algum podia se endireitar, é porque não tinha maneira dela se endireitar. E diz a Bíblia que ela estava numa sinagoga, num cantinho, ouvindo o que estava sendo falado. Sabe, eu reflito e penso, quanto tempo essa mulher andou olhando para o chão encurvada? Por quanto tempo ela foi humilhada por isso? Se você calcular um pouquinho, se ela tinha 30 anos, desde os 12 anos ela era encurvada. Se ela tinha 48, desde os 30 anos ela andava encurvada. É bastante tempo, não é? É muito tempo. E nós mulheres, não que os homens não sejam vaidosos, tem muitos homens que são vaidosos. E nós mulheres, em especial, geralmente somos mais vaidosas. E eu não estou falando daquela vaidade errada, estou falando daquela coisa de se cuidar, de passar um creminho, de gostar de se maquiar, de se arrumar. Mulher é mais assim. Então, tu imagina uma mulher durante 18 anos sofrendo, torta e não podendo se levantar. Eu creio que ela estava exausta. Eu creio que ela estava deprimida. Eu creio que ela não tinha mais propósito de vida. Porque é fácil, quando começa um problema, a gente começa a buscar a solução, não é assim? Sim. Mas daí passa 1 ano com o mesmo problema, 2 anos com o mesmo problema, 3 anos com o mesmo problema, 4 anos com o mesmo problema, 5 anos e a gente começa a dizer o quê? Não é para ser. Eu vou me conformar. E vou deixar minha vida ser assim, então. Charles Spurgeon, numa das leituras que eu fiz, ele disse assim, se nós tivéssemos um espelho que revelasse o estado da nossa alma,
o que esse espelho mostraria. E é sobre isso que eu venho falar nessa noite. Talvez você externamente não está que nem essa mulher, mas a sua alma está aprisionada faz bastante tempo. Talvez a sua alma está entristecida. Você não vê mais saída no que você tenta propor. Talvez é uma doença que tem te desanimado. Talvez são as finanças. Talvez algum trauma que você teve. Talvez o seu casamento que você já lutou tanto e você não vê mais saída. Talvez a sua empresa que você luta e você não vê mais. Você já se conformou. Não, isso é para ser assim. Nem vou sonhar mais. Como está a tua alma nessa noite? Como está teu coração nessa noite? Essa mulher estava muito cansada, muito triste. Ela nem chegou a pedir para Jesus curar ela. Ela estava num canto da sinagoga. Como você está aqui nessa noite? Hoje é uma pregação de libertação. Como está a tua alma? Como está a tua vida? Por fora todos olham e veem uma pessoa sorridente, está tudo bem. Mas como está o teu interior, que só Jesus pode ver? Você pode disfarçar para mim, você pode disfarçar para os teus parentes mais queridos, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, mas de Deus você não esconde. Como está a tua alma? Como está o teu coração? Quantas coisas você já tem se conformado, porque você lutou e cansou. E está se conformando. Sabe que nós cristãos, a gente tem que aprender uma coisa, a ter discernimento espiritual. Se você viesse na igreja, se você é dessa época, você vai lembrar, anos 70, 80, 90, tudo o que acontecia no meio cristão era quem que fazia? Que provocava? O diabo. Que bom, tem gente que estava nessa época comigo. Era uma época que tudo era demonizado. A pessoa ficou doente, é o demônio. É o demônio. O demônio ganhava a culpa até do que ele não tinha. A igreja foi ficando mais inteligente, com especialistas que foi entrando. E o problema é que hoje está o inverso. Não tem o meio termo. As pessoas já acham que Satanás nem existe mais. E eu batendo de novo na tecla. Que o diabo não faz nada. Que ele está caladinho. E é um ledo engano nosso. Ele continua enfrentando batalhas para derrubar eu e você. Ele continua mandando dardos inflamados dele mesmo para acabar com você, com a sua família, com o seu ânimo, com a sua saúde. Ele continua existindo e trabalhando. Então nós temos que ter discernimento espiritual e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Para entender se o que eu estou passando é uma consequência de algo que eu fiz e realmente eu tenho que passar. Segundo lugar, se é uma aprovação que Deus mandou, mas quando Deus manda aprovação, ela tem fim. E terceiro, se é uma obra do maligno. Porque daí eu tenho que me levantar e tenho que expulsar. Então esse discernimento ele é muito importante para nós como filhos de Deus. A gente tem que entender e tem que buscar em Deus essa resposta. Essa dor que eu tenho sofrido, a minha alma está desse jeito, porque eu fiz algo e realmente eu tenho que ir com as consequências. É uma aprovação que Deus tem me dado? Ou é o diabo que está me escravizando? Ah, pastora, mas eu sou cristão há 25 anos. O diabo pode me escravizar? Pode. Porque a gente às vezes dá brechas, espaços, para ele entrar na nossa casa. Deixa a gente entrar na nossa mesa, que não era para entrar. E quando vê, ele vai tomando conta. Se você não ora, se você não jejua, você é um prato feito. Essa mulher estava 18 anos enferma. 18 anos. Eu não posso dobrar muito por causa da minha coluna, mas andando assim.
humilhação, talvez dor. E no caso dela, não foi algo que ela provocou, não era aprovação de Deus, era o diabo que estava escravizando a vida dela. E não sou eu que falei isso, vocês leram comigo. Foi Jesus. A gente tem que ter muito cuidado como cristãos. Porque o diabo, ele não investe em quem é dele. As pessoas são doentes, sim, mas ele já sabe que elas já estão perdidas. Só fica pior. Agora, eu e você, ele tem interesse em nos derrubar, nos matar se for preciso, para nós perdermos a nossa salvação. Então, ele vai fazer de tudo. Sabe o que eu acho mais lindo nessa passagem? Essa mulher estava lá no fundo, ela não pediu nada. E no meio da conversa ali, a gente leu, quando começaram a julgar que ele tinha curado ela, Jesus, pela primeira vez na Bíblia inteira, alguém fala isso para uma mulher, que ela era filha de Abraão. Você pode procurar a Bíblia inteira, você não vai achar nenhuma vez ninguém falando para uma mulher que ela é descendente e filha de Abraão. Sempre se usa esse termo para homens. Descendente de Abraão, filho de Abraão. E Jesus o amou tanto que disse que ela era filha. O que a pastora quer dizer com isso? Que você pode ser sim filho de Deus. Você pode sim ter aceitado Jesus. Você pode sim estar na casa de Deus há muito tempo, seguindo Jesus. Mas sim, o diabo pode estar te escravizando. E eu não estou falando isso para você ter medo. Eu estou falando isso para você se levantar como filho de Deus que você é nessa noite. E mandar ele embora em nome de Jesus. Essa mulher, ela não precisou dizer, Jesus, olha como eu estou, como muitos chegaram. A maioria não foi assim. Jesus me cura. Jesus, eu preciso, o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até Jesus olha para ele, não foi assim? Tinha outros que chegavam e tocavam nele, esperavam a bênção. Outros que pediam. Ela fez isso? Ela estava tão abatida que ela ficou num canto da sinagoga. A Bíblia diz, ela estava ali, como se ela estivesse já há muito tempo. Ou seja, ela era filha de Deus, ela conhecia Deus, ela sabia quem era Deus, ela estava buscando em Deus. E ela estava o principal, no lugar perfeito, que é a casa de Deus. E talvez você hoje está pensando, a pastora descobriu tudo sobre a minha vida, não descobri nada, é Deus que está falando com você. Talvez tudo isso que você está passando há tanto tempo, e que ninguém sabe, nem as pessoas mais íntimas tuas sabem como você se sente quando você está sozinho. Talvez é porque nessa noite você precisa ser chamado pelo Mestre, como essa mulher foi chamada. Jesus olhou, diz a Bíblia que Jesus olhou para ela. Sem ela pedir, Jesus a chamou para frente. E disse, mulher, tu estás livre. Quando Jesus quer fazer um milagre, quando chega a hora de ele fazer um milagre, ele mesmo chama e faz. E nessa noite eu profetizo sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa, que você está livre em nome de Jesus. O diabo não tem poder para tocar na tua vida, não tem poder para tocar na tua casa. Recebe a libertação nessa noite, em nome de Jesus. E sabe o que eu acho mais lindo? Porque essa mulher estava lá escondidinha. Eu já sou tão mal falada, porque hoje não. Tem toda a questão do bullying, né, gente? Mas naquela época, uma pessoa que andava assim, principalmente na cultura judaica, era vista como? Me ajudem. Quem conhece a Bíblia? Pecadora. O que eles falavam, os judeus? Nunca viram, gente, naquela passagem? Quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse assim? Era uma cultura diferente da nossa. Então, ela pensou, Jesus quer me constranger. Mais uma vez eu vou ser constrangida. Só que quando Deus fala que chegou o dia, e é o dia, a última palavra é dele. Se ele nessa noite está tocando no teu coração, está te chamando pelo nome, e você está sentindo que é com você, e é você mesmo, eu não preciso falar quem é, mas é você mesmo que Deus está tocando nesse momento. Deus está te chamando, porque ele está dizendo para você, acabou hoje. Hoje
você está liberto. É hoje que você vai começar a andar de novo. É hoje que você está liberto para minha honra e para minha glória. Eu não estou te constrangendo. Eu estou querendo que você testemunhe o milagre que eu vou fazer. Glória a Deus, aleluia. Jesus não queria constranger ela. Ele queria que todos vissem o quê? O milagre que ia acontecer na vida dela. Ele podia chegar lá no final e chegar assim, olha aqui, eu vou orar por ti. Ele fez questão de chamar ela na frente e dizer, tu estás livre. E não é porque ele queria constranger, talvez você está pensando, quem essa pastora é meio doida? Talvez você entrou pela primeira vez aqui. E Deus está falando com você e você sente que é com você, o teu coração está batendo mais forte. Mas eu vou te falar que Deus mandou profetizar, que é para você mesmo. Talvez você entrou pela primeira vez aqui. Deus quer libertar a tua casa, quer libertar a tua família, mas principalmente Ele quer libertar você. Você que está conformado, você que tem um trauma que ninguém sabe, mas que você não consegue vencer. Você que tem uma doença que você já tentou de tudo. Tem um familiar que está tão doente e você não tem mais forças. Você que há muito tempo já desistiu de orar por isso. Deus nessa noite te diz, eu não esqueci de você. Eu tenho libertação para você. Tem o dia certo, tem a hora certa e o teu dia chegou e é hoje. O Espírito Santo é muito sensível ao que eu estou falando aqui. E eu jamais ia falar se o Espírito Santo não me autorizasse a falar isso. É hoje o teu dia de libertação. É agora. A Bíblia é muito clara quando ela fala em tempos. Você que é leitor da Bíblia como eu. Essa mulher era 18 anos. A mulher do fluxo de sangue, quanto tempo para ser curada? Vamos lá, gente. Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Quantos anos? 12. Davi foi ungido rei. E ele demorou quantos anos para ser rei? 40. Abraão foi chamado para ser o pai de uma grande nação. Quantos anos demorou para ele ser pai de Isaac? 25 anos. O paralítico no tanque de Betesda, até encontrar Jesus, quantos anos para ser curado? 38 anos. A Bíblia não esconde que tem processos que são, mas tem processos que demoram. E talvez você está nesse que demora. E você realmente, e eu não julgo, porque é de se conformar mesmo. A gente começa a pensar o quê? É eu que estou errada tentar fazer outra coisa. É eu que sou maluco, eu não vou mais sonhar com isso, eu não vou mais pensar. Tentei tantas vezes engravidar, tentei tantas vezes ter um filho, e Deus não quis durante 8, 10 anos, mas hoje Deus te diz que se você crer, você vai ter esse filho em nome de Jesus. Talvez há tanto tempo que você já até esqueceu, mas Deus te diz essa noite, te levanta como filho de Deus que você é, e recebe a libertação disso, em nome de Jesus. Deus não te chamou para te ver frustrado e prostrado. Ele te chamou para te ver de cabeça erguida, para te ver de pé. Então eu não ia usar isso, mas comentei com o pastor essa semana. Deixa eu pegar minha cola aqui. Agora ela vai sumir, só porque eu quero. Jesus ajuda, Miriam. Se eu não me engano, é em Lucas 18. Em algum lugar eu botei aqui. Um minuto, porque eu quero falar onde é para depois você ler em casa. Em algum lugar vai estar. Sem óculos, mas tudo bem. É Lucas 18, tenho quase certeza. Onde uma parábola. Jesus, eu estou falando tudo sobre Lucas porque eu estou comendo Lucas nos últimos meses. Em uma parábola, tem a 11 também. Mas em 18, numa parábola, ele dá uma dica para nós que somos filhos de Deus. Você já vai entender.
Nesse Lucas 18, diz assim, que tinha uma viúva muito pobre, que necessitava, Jesus falou, não é eu, está na Bíblia, Jesus, que necessitava de que um juiz julgasse a causa dela. Já ouviram falar dessa parábola? Ela necessitava. E diz a Bíblia que esse juiz era um homem mau. E que ele não era temente a Deus. Ainda Jesus disse isso. Mas a viúva não desistiu. O que ela fez? Ela ia todo santo dia na porta do juiz e dizer: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E aconteceu o quê? Que o juiz que não temia Deus olhou e disse: chega, eu vou julgar a tua causa. E Jesus diz: quem é que é o Pai Celestial para negar uma oração quando vocês fizerem? Já vou linkar, você já vai entender. Talvez você lutou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, 8 anos, e você disse: não é mais para mim. Essa opressão, está tudo certo, é para ser assim minha vida. Mas aqui Jesus deixa uma dica clara. Quem sabe o tempo de dar vitória não é você. A gente faz, eu também faço isso. Deus, até o dia 2 de setembro, quantas vezes já fiz, dei prazo. Você tem que me responder se isso, se aquilo, como se Deus, né? Eu boto ele numa parede, eu às vezes faço isso. E eu preciso saber tal coisa, tu faz tal coisa. E Deus olha para mim, eu olho para você também e diz: e se eu quiser que tu espere 30 anos? E se eu quiser que tu espere 20 anos? Só que lembra o que Jesus falou aqui? Nessa parábola agora, a última que eu falei da viúva? Que de tanto que ela insistiu, o juiz deu a causa. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Insista até chegar o dia que vai acontecer. Não desista, insista até chegar o dia que vai acontecer. Insista até chegar o dia que vai acontecer. Porque o tempo e o dono do tempo é Deus. Eu e você temos que fazer o quê? Orar, entregar na mão dele e confiar. Talvez você já desistiu de orar, mas Jesus veio nessa noite para te libertar. Talvez você já pense há muito tempo, não tem jeito, eu vou ter que me divorciar. Se você crê nessa noite, Jesus vai ajudar o teu casamento, vai ser o melhor casamento daqui da Igreja da Cruz. Porque o que estava podre, Deus transforma em brilhoso e novo. Porque Ele é poderoso, eu não, você não, mas Ele é poderoso. Sabe o que eu amo nisso tudo? Ela estava acabada, triste, mas onde ela estava dentro da casa de Deus, estava na sinagoga, e você está aqui nessa noite, talvez você veio empurrado por alguém, você nem vontade tinha de vir, por você ficava em casa, está friozinho, faz uma pipoca, um pinhão, sei lá, tanta coisa dá para fazer, né, chimarrão. Mas o Espírito te sacudiu. Você pode ver que não está cheia a igreja hoje. Não era para todo mundo essa libertação, era para você. Era para você estar aqui nessa noite. E quando Jesus fala para ela: mulher, você está livre, ela já ficou endireitada? Presta atenção no texto. Não ficou na hora. Jesus disse: mulher, você está livre. O que ele teve que fazer? Impor as mãos. Tocar nela. Só que outro detalhe que eu acho lindo. Todas as passagens Jesus toca com uma mão. Faz algo com uma mão. E nessa, tocou com ambas as mãos. Você pode ler. Pode pesquisar todo o Novo Testamento. Ambas as mãos. Por quê? 18 anos que ela não sentia mais
nenhum toque, nenhum afago, nenhum carinho. Ela era desprezada. Mas quando Deus restaura, Ele vem com as duas mãos para te dizer: eu estou tocando em ti agora. Tu quer ser livre? Tu quer ser livre? É a pergunta que o Espírito Santo te faz nessa noite. Tu quer ser livre? Tu quer ser curado? Tu quer ser transformado? Tu quer ver tua casa liberta? Se você quer, levante suas mãos e diga: eu quero, em nome de Jesus. E o mais lindo que Jesus falou, Jesus tocou. E quem estava ali não viu nada, porque ela estava ainda curvada. Porque o milagre, você pode não estar vendo, mas ele já começou a acontecer aqui dentro. Vem de dentro para fora. E ali está bem claro. Lê depois. Vê se a pastora não é louca. Não foi Jesus que ergueu ela. Ela se endireitou. Cara, Jesus falou já para você nessa noite, talvez você não entendeu. Você está livre. Jesus está tocando em você, dizendo: você está livre. Agora o levantar é com você, meu querido. É levantar e profetizar. E dizer: eu sou livre sim. Não me pega mais. Chegou o meu dia. A atitude é com você. Deus já fez a parte dele. Eu estou profetizando liberdade para a sua vida. E eu estou dizendo que Jesus está tocando na sua vida nesse instante. Mas você precisa tomar atitude para ser livre. Eu não sei quem está assim aqui nessa noite. E eu não quero constranger ninguém, mas é Jesus quem manda eu fazer assim. Se você está de alguma forma se sentindo assim, é muito tempo que você tem lutado. Mas pastora, eu faço louvor. Mas pastora, eu sou o pastor. Mas pastora, bem sincero, as pessoas que estão aqui podem te libertar? Mas Jesus pode. Te coloca de pé e vem aqui para frente, você que quer libertação hoje. Eu não vou te constranger. Eu quero que você seja liberto totalmente. E de tal forma que você vai dar testemunho do que Jesus fez em você nessa noite. Porque o meu Deus, Ele não brinca com a gente. Ele não fica falando para a gente ficar ali temeroso. Ele quer libertação. E talvez se você está com vergonha, você vai perder isso nessa noite. Porque isso eu senti muito, muito, muito enquanto eu fazia essa mensagem. Deus não quer constranger. Ele quer libertar. E para você ser liberto, você precisa tomar atitude. Ele já falou, Ele já está tocando em você, mas Ele precisa confirmar com a tua atitude. Eu me levanto de pé, eu me levanto de pé, eu me levanto de pé. Eu não vou mais andar encurvado, eu não vou mais andar angustiado, eu não vou mais andar deprimido, achando que esse trauma vai me travar. Seja o trauma que for, nessa noite vem a liberdade, em nome de Jesus. Recebe agora, em nome de Jesus. Recebe. Os pastores passam ungido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu sabes, Pai, que eu não posso nada. Sou uma serva tua. Mas Espírito Santo, cumpre com a tua palavra. Cumpre com a tua palavra agora. Desce agora e confirma. O teu toque já foi dado. Eu já profetizei que estão livres e eles tomaram atitude de liberdade. Agora é contigo, Jesus. Agora é contigo, Senhor. Passa libertando da planta cabeça, a planta dos pés. Em nome de Jesus, recebe libertação, recebe cura, recebe transformação. Inimigo, diabo, tu não tem mais poder de agir na vida dessas pessoas. Tu não tem mais poder de sacrificar, de escravizar. Em nome de Jesus eu me levanto contra ti. E eu mando embora agora em nome de Jesus. Pega a tua bagagem, seja onde for, seja naquela casa, naquele trabalho, seja no corpo, seja onde for.
Você está livre agora, em nome de Jesus. Te levanta como pessoa que você é. Erga a cabeça. Jesus te ama. É Ele quem te chamou aqui. Não fui eu. Ele te escolheu a dedo nessa noite. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E a libertação começa a acontecer de dentro para fora. 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 Fica em pé. Respira fundo e recebe, recebe, recebe. Recebe a libertação agora. Recebe a libertação agora. Recebe a libertação agora. Você que está aí no banco, levante as suas mãos. Se você está tudo bem, fica de pé, levante suas mãos e ajude a orar por esses irmãos. Porque hoje chegou o fim dessa luta. Hoje chegou o fim dessa escravidão. Jesus vai libertar vocês. E vocês vão dar o testemunho. Porque Deus não constrange. Ele ama. E quando Ele chama é porque Ele vai curar. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe, recebe. Oh Jesus, derrama, derrama, derrama. Ela vai Síria, ela vai cana, ela vai Shurianda, ela vai sana, ela assim. Por acaso eu sou homem para que minta? Orianda lá, Siribicanda, ela assim. Quando eu falo, eu opero. Orianda lá, bana lá, assim. Recebe, recebe, recebe. Recebe forças, recebe ousadia. Recebe em nome de Jesus. E todo dardo inflamado do inimigo está debaixo dos teus pés. Pisa na cabeça, Satanás, agora e diz: tu está embaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória. Aleluia, aleluia. Confirma, 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 confirma. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Respira fundo aí. Fica ereto, cabeça para cima e respira fundo mais uma vez. Já começou de dentro para fora. Respira fundo mais uma vez. Deus está te renovando nessa noite. Deus está derramando forças que você não tinha mais. Você não tinha mais ânimo para nada. Você estava preso. Mas o Espírito Santo me mostra pessoas sendo libertas nessa noite. Pessoas tomaram atitude e são libertas. Mas lembre-se, Jesus falou que você está livre. Jesus tocou em você. Ele te deu forças. E agora é com você. Você tem que tomar atitude de liberto. Quando você sair daqui nessa noite, o inimigo vai vir e vai dizer assim: não aconteceu nada. Tudo coisa da cabeça daquela pastora. Tu vai ver que está tudo igual. E você vai dizer: não está igual não. Deus já começou um milagre dentro de mim. E logo, logo todos vão ver o milagre fora também. Você pode escolher sair daqui nessa noite e nos próximos dias reinar, murmurar, reclamar. Ou quando vier o problema de novo dizer: Jesus está tomando conta. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. É com você. É com você a partir de agora. A libertação aconteceu. Mas agora é com você. A atitude que você vai tomar a partir daqui. É de escravo ou é de filho? Que seja de filho em nome de Jesus. Porque o milagre de Deus já começou agora. De dentro para fora. De dentro para fora. Talvez você vai chegar em casa e parece que está tudo igual. Mas aqui dentro já começou a mudar. E se você crer, talvez
Hoje mesmo o milagre vai ser completo. Talvez vai demorar um pouquinho mais, mas confia, o milagre já começou. Você tem que entender que hoje Deus deu palavra de libertação. Agora é com você. Em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar? Glória a Deus, aleluia. Aguenta firme, não desista. A libertação chegou hoje. Quando o diabo vier te dizer que não, tu diz sim, chegou. Não vejo nada, mas eu sei que Deus operou o milagre. Mas para isso, cerque-se de pessoas que ajudam você a aguentar firme. De pessoas que não desistem, que estão do teu lado. Pessoas de Deus de verdade. Pessoas que oram, pessoas que jejuam. E tenha certeza que o teu milagre já chegou. Amém?